Este e-book é para pessoas que estão interessadas em usar a hipnose para influenciar a si e aos outros. Será de especial interesse para os treinadores, fisioterapeutas, hipnotizadores, treinadores, gerentes, vendedores, networkers, os alunos da PNL, os médicos e outros terapeutas. Introdução. Uma das primeiras coisas que me atraiu à programação neurolinguística, PNL, foi linguagem. Eu sempre amei a linguagem, e fiquei surpreso quando ouvi sobre algumas das coisas que você pode fazer com ela. Eu estava particularmente tomado pela ideia de que o caminho linguagem utilizada a pessoa poderia em massa influenciar as pessoas que estavam falando. Como eu aprendi mais, eu descobri sobre Milton Erickson HMD, o inovador hipnoterapeuta, e era fascinado pela sua capacidade de induzir o transe em uma pessoa durante o curso de uma conversa comum. Eu era viciado. Eu disse a mim mesmo, você tem que aprender a fazer isso. Então eu fiz. No decorrer dos meus estudos, eu tentei muitas abordagens e experiências. Eu tentei coisas que funcionou, e muitas outras que não o fez. Este curto e-book é uma destilação de algumas das abordagens mais poderosas. Eu aprendi a induzir um transe hipnótico de conversação. Enquanto você lê isto, você começará a ver as oportunidades para usar a linguagem hipnótica padrões em todo o lugar. Leia mais e eu vou lhe mostrar uma maneira que você pode acelerar seu aprendizado desses padrões mais tarde. O que é hipnose de conversação? Hipnose de conversação é o processo de induzir um transe hipnótico durante uma conversa. Agora, antes que você me diz que é ético, eu preciso destacar algo fora. Toda linguagem é hipnótica. Se você já teve a experiência de um alto-falante de ser tão monótono você quase caiu no sono, eles estavam colocando você em transe, simplesmente não de grande utilidade mas... Conversação da hipnose é incrivelmente útil para fazer uma pessoa ir em um transe e acessar seus recursos internos, sem ter que mencionar a palavra hipnose. Por que aprender a hipnose, de conversação ou não? A hipnose é possivelmente o método mais poderoso de comunicação cada vez inventado. Por quê? Porque permite a comunicação com o inconsciente da pessoa mental, seja a sua ou a de outra pessoa. Enquanto a mente consciente goza da ilusão de controle, na verdade é o inconsciente que é a tomada de decisões importantes na vida de uma pessoa. Isso significa que se você pode entrar em contato com alguém inconsciente, você pode extremamente influenciar essa pessoa. Ao decidir aprender hipnose, você pode desenvolver uma reputação como um comunicador extraordinário, capaz de se expressar com clareza e precisão. Aumentar a sua habilidade como orador público, capaz de pintar imagens vívidas em pessoas' imaginação, e levá-los a mergulhar nas experiências presentes para eles. Ampliar a capacidade de outros treinadores usando a linguagem elegante para ajudá-los a descobrir soluções para problemas difíceis. Coloque a sua comunicação com mensagens subliminares ao inconsciente da mente da pessoa. Derren Brown. Obtenha maior controle sobre seu próprio estado, e ajudar a alterar o estado de outras pessoas da mente, de forma rápida, positiva e de forma encoberta. Você pode até mesmo levar as pessoas a entrar em transe. Como isso é legal! Ter um monte de diversão. Meu mundo se tornou muito mais interessante desde que eu aprendi hipnose. Tornam-se mais persuasivo e influente, capaz de levar as pessoas a comprarem ideias, dicas de produtos e serviços. Dica: a hipnose de conversação. Primeiro tenha um objetivo claro em mente. Antes de começar a utilizar a hipnose de conversação, é importante ter um objetivo claro em mente. Quais as respostas que você quer extrair da outra pessoa? Como você vai saber quando você tem essas respostas? Se seu objetivo é fazer com que a pessoa entrar em um transe, como é que eles olham quando estão nesse transe? Fazer uma imagem mental clara da pessoa, ou pessoas, que você está trabalhando, tendo as respostas que deseja. Esteve recentemente um participante em um curso de comédia, humor, nós estávamos de aprendizagem e lazer, então dentro de 10 minutos eu estava no palco contando uma história. Depois de chegar fora do palco, eu estava refletindo sobre como eu poderia começar com mais risos do meu público da próxima vez, quando eu de repente percebi que tinha perdido o truque mais básico do livro, eu não havia estabelecido uma meta. Imediatamente, eu me imaginava em pé sobre o palco com o público a rir ruidosamente. Da próxima vez eu estava no meu caminho para o palco, eu imaginava-o novamente. A resposta foi esmagadora. Obtive a forma de mais risadas pela segunda vez, apenas por ver o público respondendo como eu queria na minha mente.
Seu sistema nervoso é o objetivo que procuram. Quando você define um objetivo claro mental, você começa todo o seu sistema nervoso a trabalhar para atingir esse objetivo. Se você quiser alguém para entrar em transe, fazer uma imagem mental nítida delas nesse estado. Se você quer que eles tenham uma mudança transformacional de repente, fazer uma imagem mental deles tendo uma, então mantê-la em mente. Se você quiser alguém para rir, comece por imaginar eles fazer isso. Realmente supercarga do processo, ouvir o que você vai ouvir e sentir aquilo que vai sentir também. Falando com você como um hipnotizador de conversação, sua mente inconsciente é mais o seu poderoso aliado. Criando um objetivo claro em forma pictórica, em seguida, adicionando em sons e sentimentos como necessário é um dos mais poderosos meios para obter o seu inconscientemente trabalhando para você. As imagens são uma das formas mais poderosas de comunicação com o seu inconscientemente, por isso, se você criar uma imagem mental de seu objetivo, em termos positivos, ele cria uma mensagem clara para o seu inconsciente. Dica: a hipnose de conversação. 2. Acredite em si mesmo e seu cliente. Suas crenças sobre si mesmo e do mundo têm um efeito enorme sobre a forma como você responde. Suas crenças sobre o seu cliente será comunicado a eles em tudo que você diz e faz. Se você acredita que seu cliente não vai entrar em transe, então eles não vão. Se você acreditam que são um assunto excelente e hipnótico, então eles estão muito mais propensos a ser. Se você tem dificuldade em acreditar que seu cliente é um sujeito excelente e hipnótico, então basta fingir. Milton Erickson costumava dizer: você pode fingir qualquer coisa e dominá-lo. Por isso, enquanto você está nisso, fingir que você é um aprendiz extremamente rápido, e já começou a dominar o processo da hipnose de conversação. Essa ideia de fingir pode parecer pouca tecnologia, mas ele realmente tem uma experiência comprovada de registro. Você vê, a sua mente inconsciente não faz distinção entre uma verdadeira experiência e uma vividamente imaginado. Se você claramente imaginar que seu cliente é um sujeito hipnótico excelente, seu inconsciente vai começar a comunicar que a crença a eles. Estas comunicações sairá na linguagem que você usa, os gestos que empregam, o seu tom de voz etc. A coisa surpreendente é que essas comunicações sutis são exatamente o tipo de coisa que a sua mente inconsciente vai pegar. É realmente um nível muito mais poderoso da comunicação do que simplesmente dizer a alguém: você é um sujeito excelente e hipnótico, assim vale bem a pena explorar. Dica: a hipnose de conversação. 3. Vacilar primeiro. Transe é um estado de sentimento, da mesma forma como gratidão, felicidade e amor são sentimento-estados. Uma das grandes coisas sobre estados de sentimento é que eles são infecciosos, por isso, se você quer alguém para ir em um determinado estado, basta ir lá primeiro a si mesmo. A maneira mais rápida de obter um soco no nariz é começar a distribuí-los. A maneira mais rápida de obter um sorriso de alguém é começar a distribuí-los. Seja qual for estado que você deseja a outra pessoa entrar, vá lá primeiro a si mesmo. Então, como exatamente você ir lá primeiro? Há muitas maneiras diferentes, e como você começar a praticar, você vai começar a descobrir as abordagens que funcionam de forma mais eficaz para você. Aqui estão algumas delas. Uma das maneiras mais rápida e fácil de mudar seu estado de espírito é mudar sua fisiologia. Pulando para cima e para baixo, balançando as mãos ou bater seu peito são todas as formas para sair de estados indesejáveis. Da mesma forma, adotando posturas e posições que você toma quando você está acessando certos estados pode ativar esses estados. Sentado ou em pé, adotar a fisiologia, postura, gesto, posição da cabeça, respiração, taxa de tensão muscular, que mostra quando você está em um determinado estado, transe por exemplo, a zona, o fluxo, relaxamento, etc. Criatividade. Observe como rapidamente você começa a gostar de experimentar as sensações daquele estado. Uma maneira excelente de se capacitar nessa área é entrar rapidamente em estados de transe é de praticar auto-hipnose. Pessoas que praticam formas de auto-hipnose e afins, como a meditação, respiração, yoga, etc., geralmente são capazes de entrar espontaneamente em estados alterados muito rapidamente. Instrução em auto-hipnose está além do escopo deste e-book, mas há muitas excelentes fontes para obter essa informação. O Beth Erickson Transe para auto-hipnose é um bom lugar para começar. Veja em arquivo www.salad.cu.uk.
Fake-lo para fazer isso. Finja. Quando você finge ir para um determinado estado, o seu sistema nervoso tem a ideia muito rapidamente, e logo o estado se manifesta. Você pode fingir ser em qualquer estado que você gosta. Quanto mais você fizer isso de forma convincente, o mais você vai entrar nela, e vice-versa. A mais convincente que você está a si mesmo, mais a outra pessoa irá segui-lo para o estado. Uma âncora é qualquer representação no sistema nervoso humano que desencadeia qualquer outra representação. É conceitualmente similar ao condicionamento pavloviano. Pense, campainhas e cães a salivar. Você pode ancorar-se intencionalmente, por exemplo. A. Pense em uma ocasião quando você tinha uma altamente prazerosa, positiva ou agradável experiência. B. Veja o que você viu, então, olhando para fora através de seus próprios olhos, saber o que você ouviu e sentir o que sentiram. C. Como você se sente as sensações. Aumento da intensidade. Aperte o polegar e dedo indicador da mão esquerda suavemente juntos por alguns instantes, então solte-os. D. Agora, quebrar o seu estado, por exemplo, lembrar o que você tinha para o almoço ontem. Aguarde alguns instantes. E aperte o polegar e o indicador juntos novamente. O estado vai voltar. Com prática, você será capaz de cair em um transe e muitos outros estados, de forma rápida e facilmente, sempre que desejar. Quando você está em rapport com alguém e você vai em transe, eles vão seguir. Dica: a hipnose de conversação. 4. Estabelecer e manter rapport. Rapport tem sido descrito como o que acontece quando chegarmos à atenção do subconsciente de alguém, e encontrá-los em seu mapa do mundo. É mais convencionalmente entendido como a sensação de facilidade e conexão que se desenvolve quando você está interagindo com alguém da sua confiança e se sinta confortável. Ser capaz de entrar em relação com outras pessoas não é apenas uma chave para o sucesso da influência, é também uma das habilidades mais divertida, agradável e relaxante que você pode aprender. As pessoas gostam de estar próximo de pessoas que entram em harmonia com elas. As técnicas de linguística do trabalho de conversação da hipnose mais eficaz quando você está em harmonia com a pessoa ou pessoas que estão se comunicando. Por que é importante? As pessoas são criaturas sociais, e que muitas vezes precisam trabalhar com outras pessoas para alcançar o que queremos. Isto significa que a capacidade de comunicar influentemente é uma das habilidades mais valiosas que uma pessoa pode ter. Um aspecto importante da comunicação influente é criar uma conexão com a outra pessoa, e fazendo-lhe sentir compreendido. Conselho: na Grécia Antiga tinha uma abordagem poderosa para ajudar a resolver conflitos. A primeira pessoa iria afirmar a seu caso. A segunda pessoa, então, teve de voltar a estado caso a primeira pessoa para a satisfação da primeira pessoa antes de afirmar o seu caso. Marshall Rosenberg, criador de comunicação não violenta, afirma que ele pode resolver conjugal de longa data disputas dentro de 20 minutos do ponto em que cada parceiro pode com precisão o estado do necessidades do outro parceiro. Ele diz, no entanto, que muitas vezes leva um pouco mais de tempo para chegar ao ponto onde eles podem fazer isso. Estes são exemplos de encontrar alguém em seu mapa mundial utilizando técnicas verbais. Há muitas maneiras de entrar em relação verbal e não verbal, utilizando técnicas comportamentais, flexibilidade vocal e mudanças internas de consciência. Para mais detalhes e exercícios, confira PNL para negócios e sucesso pessoal. Dica: a hipnose de conversação. 5. Destaque palavras-chave e frases. Uma vez que você está em rapport, você pode destacar palavras-chave específicas e frases para comunicar-se diretamente com a mente inconsciente. Isso significa que você pode usar aparentemente conversa normal para mascarar mensagens subliminares, e guiar uma pessoa subconsciente em uma certa direção. Isto é referido como marcação analógica. Aqui estão algumas dicas. Decidir sobre a mensagem que deseja enviar para o inconsciente da pessoa. Sinta-se realmente confortável, permita-se relaxar, comprar, etc. Pense em um contexto que você pode falar livremente sobre, onde a mensagem, ou mensagens, não seria fora de lugar. Falar de um termo de saúde. Discussão sobre o contexto, usando uma frase que pode acomodar a incorporada mensagem. Eu cheguei nesse spa com nova saúde, e eu era capaz de sentir realmente confortável, porque eles criaram neste lugar onde você pode permitir-se relaxar e fazer algo positivo e útil. Quando chegar as mensagens incorporadas, faça algo para marcá-los para fora para a mente inconsciente da pessoa. Você pode. Um pouco menor o seu tom de voz, toque seu braço.
Levante as sobrancelhas, mover sua cabeça para um lado, retardar a sua voz, etc. Com prática, você vai se surpreender com o quão rápido você é capaz de fazer isso facilmente. Para ouvir esta sendo demonstrado para uso em vendas, contextos de persuasão e influência, confira a influência de ética com a PNL. Dica: a hipnose de conversação. 6. Use tom de voz decrescente. O tom de voz que você usa no final de uma frase determina em um nível inconsciente profundo do que tipo de frase é. Mais tom crescente é processado como uma pergunta. Tom em nível é processado como uma declaração. Tom decrescente é processado como um comando. Qual você acha que é mais útil para usar ao fazer sugestões para as pessoas que você deseja entrar em um transe? É claro, decrescente tom de voz. Prática dizendo frases Você tem alguma dúvida? Com um tom ascendente, em seguida, tom em nível, então um tom descendente. O tom decrescente abre o módulo de comando no cérebro de alguém. Pessoas são mais propensas a fazer o que você quer fazer se o pedido for feito com um decrescente tom, porque o seu cérebro vai processá-lo como um comando. Identificar as direções que você quer para orientar a consciência de alguém em, e potencialmente as ações específicas que você deseja que eles tomarem. Prática de fazer essas sugestões usando um tom de comando, então observar a diferença que faz. Eu estava correndo de uma sessão de um dia sobre a PNL para uma agência de marca há alguns anos atrás, e eu disse a eles sobre o tom de comando. Um dos participantes era da Austrália, e perguntou o efeito tom de pergunta, o antípoda característica teria. Eu respondi. Não terá qualquer efeito em tudo. Com um tom de voz aumentando, e ela tem o ponto. Se você quer que as pessoas seguem suas instruções, o tom de comando para baixo irá torná-lo mais provável que isso aconteça. Dica: a hipnose de conversação. 7. Observe suas respostas. É ótimo ter um objetivo para a sua comunicação. Ver dica: hipnose de conversação 1. E é fantástico fazer muitas coisas temerosas sugestões incorporada, mas como você sabe se as sugestões que você está fazendo está tendo o efeito desejado? Fácil, assista e ouve. A hipnose depende de ter acuidade sensorial para perceber o efeito que você está tendo, particularmente no domínio visual. Como as pessoas começam a relaxar em um estado de transe, algumas mudanças começam a acontecer, por exemplo. A respiração pode ficar mais lenta. Seu rosto pode relaxar e se torna mais simétrico. A sua taxa de piscada pode diminuir. Seus olhos podem fechar. Eles podem parar de fazer movimentos e gestos etc. Com a prática, você vai mais facilidade e mais fácil de observar as mudanças sutis que alerta para o fato de que você conseguiu induzir um estado de transe. Obviamente, se você estão recebendo uma pessoa em um estado diferente, por exemplo, fazer com que tornar-se feliz, animado, pronto para comprar, haverá evidência externa do que isso. Quando você sabe o que você está procurando, é muito mais fácil de reconhecer quando você tem isso. Dicas para aumentar a sua acuidade sensorial. Desenvolver sua visão periférica. Sua visão periférica movimenta avisos e mudanças, enquanto a sua visão focal é boa para examinar os detalhes. Quando você desenvolver a sua visão periférica, que é muito mais fácil observar as mudanças que lhe permitem saber se o transe está se desenvolvendo. Para os exercícios sobre como fazer isso, consulte Sala de PNL. Dica: 7. Faça ir tranquila lá dentro. Diálogo interno dificulta significativamente a acuidade sensorial. Para desligá-la. Isso pode levar um pouco de prática no início, mas quando você perseverar, você vai se surpreender com o quanto você é capaz de ver e ouvir o que costumava ser invisível. Por uma série de métodos para fazer isso, consulte Sala de PNL. Dica: 8. Cada vez que você usar a hipnose de conversação, é uma nova experiência de aprendizagem para você e a pessoa ou pessoas que você está trabalhando. Quando o que você está fazendo não é de trabalho, fazer outra coisa. E como você sabe o que está funcionando e o que não é? Veja e ouça. Dica: a hipnose de conversação. 8. Confie em seu inconsciente. Quando eu comecei a aprender PNL e hipnose, eu li muitas referências ao mente inconsciente. Pessoas explicaram que a mente consciente é capaz de realizar a etapa por pensar etapa enquanto o seu inconsciente dá pulos intuitivos. A mente consciente pode conter um número limitado de coisas na consciência, enquanto o seu inconsciente pode tudo do que está traçado acontecendo ao seu redor. A mente consciente é uma recente inovação, enquanto o seu inconsciente tem sido em torno de idades.
Para se tornar altamente qualificados em hipnose de conversação, é sábio para desenvolver excelentes relações entre sua mente consciente e seu inconsciente. É claro, a ideia de mente inconsciente é apenas uma ideia, ela realmente não se existe. Mas parece ser uma maneira útil de descrever a capacidade de um ser humano de receber, armazenar, acesso e influenciar muitas coisas que parecem estar fora da consciência comum. Seu inconsciente lhe dará informações valiosas que você pode usar quando se comunicam hipnoticamente, mas só quando você se permite recebê-lo. Na sociedade ocidental, nós fomos ensinados a ignorar muitos dos nosso inconsciente os sinais, mas você pode permitir-se a se tornar mais consciente deles. Antes de escolher a sua próxima refeição, pergunte-se: o que eu gostaria de comer? E prestar atenção à resposta que obtém. Uma das maneiras mais rápidas e de ampliar os canais de comunicação entre a sua mente consciente e inconsciente é o de envolver ativamente seu inconsciente na tomada de decisões. Comece com perguntas como: o que eu gostaria de fazer esta noite? Como me sinto sobre situação X, Y ou Z? O que devo vestir hoje? Para quem eu gostaria de telefonar, etc. Algumas dicas. Seu inconsciente vai sempre servir os seus melhores interesses. Se você faz uma pergunta e não obter a resposta que você quer, assumir que há uma razão muito boa para isso. Em seguida, fazer uma pergunta diferente. A sua negação no processos inconscientes de forma diferente do que a mente consciente. Comunique-se em positivos, deixar de fora as anotações, não tem não e nenhum. Comece com coisas menores, em seguida, sua maneira de trabalhar para as grandes coisas. Roma não foi construída em um dia. Ser educado com o seu inconsciente. Dizer por favor e obrigado. Dica: a hipnose de conversação. 9. Dê-lhes tempo para processo. Esta dica é uma das mais simples, mas uma das mais importantes. Pessoas diferentes têm informações do processo de maneiras diferentes e em diferentes taxas de velocidade. Quando você estiver usando a hipnose de conversação, é importante que você dê às pessoas tempo para processar, isto é, em contraste com a hipnose palco, onde o hipnotizador, muitas vezes, tem o uso rápido das sugestões para confundir o assunto, a sobrecarga de sua mente consciente, e tornar mais compatíveis. Como a pessoa vai mais profundamente em um estado de transe, ele pode ser útil para diminuir sua taxa de falar um pouco e deixar espaços maiores entre as frases. Você pode até mesmo ajustar a sua velocidade da fala para combinar com a sua taxa de respiração. Falando sobre sua expiração vai aprofundar um transe, falando sobre sua inspiração vai aliviar em. À medida que desenvolve sua capacidade de ver e ouvir, você vai notar as pessoas respondendo às suas sugestões com sinais involuntários, como contrações musculares, pisca, mudanças da cor da pele, acena com a cabeça menor e assim por diante. Você pode considerá-las como comunicações da mente inconsciente da pessoa. Milton Erickson considerado tudo que uma pessoa disse e fez, como tal, um sinal. Você pode até escolher a reconhecer os sinais de dizendo, isso mesmo, mas lembre-se, menos é mais. Dica: a hipnose de conversação. 10. Fio nos padrões de linguagem. Linguagem hipnótica, particularmente os padrões de hipnose indireta de Milton Erickson. HMD é provavelmente a ferramenta mais poderosa que existe para a hipnose de conversação. A grande coisa sobre ela é esta: o fato de que você pode ler este livro significa que você já tem todas as habilidades necessárias para aprender a linguagem hipnótica. Tudo o que é necessário agora é alguma prática. Há uma série de técnicas que podem ajudá-lo a aprender a usar linguagem hipnótica com elegância sem esforço. Obter um conjunto de padrões de linguagem para estudar. Eles estão disponíveis em vários livros sobre PNL e hipnose, incluindo Salada de Hypnotic e Idioma Masterclass Manual, em breve para www.salad.co.uk. Os padrões também estão disponíveis no Salada de Cardistron Ericksoniana a Hipnose, com exemplos de como usá-los. Escreva exemplos de padrões de linguagem para conectá-los em sua neurologia em um nível profundo. Se você escrever a cada padrão de 100 vezes, ele vai percorrer um longo caminho a incorporando-os automaticamente no seu discurso. Use cartões Salada de Hipnose Ericksoniana para jogar jogos de cartas usando a linguagem padrões. Jogar torna o aprendizado rápido e divertido. Jogos, aumentando assim o seu aprendizado velocidade. Depois, você pode tornar-se curioso sobre o quão rapidamente o seu inconsciente começará a surpreendê-lo, permitindo que esses padrões a emergir em seu idioma espontaneamente.
Escolha um padrão a cada dia, então a prática usando esse padrão em suas conversas naquele dia. Você ficará surpreso com o quão rápido você é capaz de integrar os padrões. Comece a falar, mesmo se você não sabe o que você vai dizer para completar a sua sentença. Escolha de palavras é uma função inconsciente, para que o seu inconsciente pode cuidar dela. Como de costume, definir uma meta para a sua comunicação, por exemplo, para a pessoa a acessar seus recursos, aprender rapidamente, relaxar facilmente, ser bem-sucedido, etc. Em seguida, permitir que o seu inconsciente para ajudar a refletir isso em suas sugestões. É claro, o outro dicas à hipnose de conversação também se aplicam à hipnose ericksoniana cartões. Estamos satisfeitos e orgulhosos de oferecer a você a chance de possuir seu próprio conjunto de Cardistron hipnose ericksoniana exclusivo para salada. Estes cartões são simplesmente o mais rápido forma que há para aprender os padrões de linguagem da hipnose ericksoniana. Eles foram criados por Jamie Smart, trainer de PNL experientes, SNLP credenciados, e autor de nosso livro Dicas Online da PNL que atualmente vão para cerca de 10.000 pessoas por semana. Jamie foi inspirada por um produto de grande linguagem hipnótica chamados cartões de Zebu. Cartões de Zebu são os originais cartões linguagem hipnótica, e os cartões de Zebu são maravilhosos. Há apenas um problema: os cartões Zebu são praticamente impossíveis de obter. Eles foram negociação para 50 libras um baralho no eBay. Para satisfazer a necessidade de um produto de aprendizado de alta qualidade hipnótica de linguagem, Jamie tem combinado o humor e calor. Você já deve saber de suas pontas com o seu fascínio pela linguagem hipnótica poderosa para criar a habilidade de hipnose final construtor. Nosso Cardistron hipnose ericksoniana são uma ferramenta inestimável para aqueles que desejam aprender a magia verbal de o maior hipnotizador do mundo, reconhecido, Milton H. Erickson M.D. Usamos jogos de cartas em nossos treinamentos para profissionais PNL para fio em padrões de linguagem em um nível profundo, por isso começam a surgir automaticamente. A velocidade que as pessoas desenvolvem habilidades em nossos treinamentos tem sido incrível. Agora, esses cartões estão disponíveis para você desenvolver suas próprias habilidades, sempre que você quiser. O que vai usar os cartões de dar-lhe? Aprenda a se tornar um comunicador altamente influente. Fazer sugestões que são impossíveis de não concordar com. Dissolver resistência sem tensão argumento, ou conflito. Altere o estado de outras pessoas como você joga e experimentar o poder de influência acontecendo diante de seus olhos. Aprender o poder das técnicas de comunicação secreta, alguns dos mais rápidos de desenvolvimento de habilidades que você já experimentou. Porque esses cartões irão ajudá-lo a desenvolver suas habilidades. As pessoas aprendem mais rápido quando estão se divertindo. Ter um grande momento de aprendizagem sem esforço. Jogar os cartões envolve o seu visual, auditivo e sinestésico sistema simultaneamente, levando a aprendizagem acelerada genuína. Você pode aprender em harmonia com um grupo, ou a prática por si mesmo. Técnica do jogo. O simples significa que você pode jogar com pessoas de todas as habilidades de novato treinador e ainda aprender com elegância. O que você vai ter? Cada conjunto de cartões inclui 52 cartas cassino qualidade de jogo com os padrões que você vai aprender, exemplos de como usá-los, e comentários sobre como e por que esses trabalhar da maneira que eles fazem. Você também terá dicas sobre como incorporar comandos e instruções para Slapjack Hipnótico, um jogo de cartas que temos adaptado para incluir o padrões de linguagem que você estará aprendendo. E o melhor, eu tenho esses cards, RSRS traduzindo por, FERNANDOSEDOTOR 5569 sobre o autor. Jamie Smart é o diretor-geral da Sala de Seminários Ltd, bem como o treinador principal. Ele passou grande parte dos anos 90 líder de grande porte, projetos de missão crítica de negócios e alterar os programas. No processo, ele descobriu que mudança individual é a chave para a mudança coletiva, e ficou fascinado com a ajuda às pessoas a atingir os resultados eles querem. Essa fascinação o levou à PNL, e ele passou de 1996 até os dias atuais aprendendo com os melhores professores e materiais, e aplicando o que aprendeu. Jamie é Master Practitioner em PNL e é licenciada pela Richard Bandler e da Sociedade de PNL como um instrutor de Programação Neurolinguística, PNL.
Jamie é autor de A Dica PNL, um e-zine que vai para milhares de pessoas ao redor do mundo a cada semana, disponível a partir de www.salad.co.uk, bem como o criador de Ericksoniana Cardistram, a hipnose e muitos outros produtos. Ele vive em Leicestershire, Reino Unido. Quando ele não está ajudando outras pessoas conseguem o que quer, ele gosta de ir para longas caminhadas na mata, ouvir música e ler. Agradecimentos. Eu tenho a sorte de aprender com um grande número de NLP trainers e outros inovadores pensadores e professores. Graças a todos cujos esforços tornaram meu caminho para este trabalho.